Olá, meus caros, professor Murilo Gutierrez. Vamos dar prosseguimento à nossa abordagem sobre a penhora no processo de execução por quantia certa contra devedor solvente, fundada em título extrajudicial. Nessa segunda parte, eu gostaria de abordar especificamente sobre a ordem preferencial de bens a serem penhorados. O Código de Processo Civil, no artigo 835, arrola uma ordem de preferência acerca da incidência da penhora. Então, ali nós temos um leque, um rol exemplificativo de bens que são descritos conforme a liquidez. O propósito ali é justamente trazer uma relação patrimonial, uma relação de bens que possuem, obviamente, valor de mercado e que deve ser respeitada esta ordem, né? Do artigo 835 do Código de Processo Civil. É claro que esta ordem só vai incidir se houver uma diversidade de patrimônio, uma diversidade patrimonial disponível por parte do devedor, né, do executado. Então, nós vamos explicar, né, o que vem a ser, vamos abordar isso. E na terceira parte, eu vou falar especificamente sobre a impenhorabilidade de bens. Como ficou uma parte ficou bastante extensa, eu vou fazer uma abordagem separada. Então, neste slide, nesta aula, vamos falar então sobre a ordem preferencial de bens a serem penhorados. Vai ser um pouco mais curta, porque falar sobre empenhorabilidade, nós temos muitos precedentes do STJ, então eu vou deixar para a terceira parte para falar especificamente sobre a empenhorabilidade de bens, que é a análise do artigo 833 e 834, além do bem de família. Só aí você já vê, né, o tanto de assuntos que nós vamos falar na próxima parte, ok? Então vamos lá, vamos analisar então o artigo 835. Bom, então esse artigo 835 ele fala da ordem de preferência dos bens a serem penhorados. Eu gosto muito da obra do professor Luiz Guilherme Marinoni, que escreve com o professor da Federal do Paraná também, que é o Sérgio Cruz Arenhardt, e também com o professor da Federal do Rio Grande do Sul, Daniel Mitidiero. Eu acho muito bacana o código deles. Tem vários códigos maravilhosos aí comentados, como o do José Miguel Garcia Medina, a professora Teresa Vamber, Teresa Rodalvin agora também escreve um chamado Primeiros Comentários, né, algo assim. Também é muito bom, muito bacana. Então nós temos aí vários códigos comentados que são excelentes. Eu particularmente estou seguindo aqui a indicação do professor Marinoni, justamente porque eu vejo que no código de processo dele tem muitos precedentes do STJ, que é importante a gente trabalhar em execução os precedentes do STJ. Então, para quem gosta de códigos comentados, fica aí a indicação desses três, né, que são os que mais me agradam, que é o do Marinoni, o do Medina e o da Teresa Rudalvin, também muito bacanas. Pois bem, meus caros, então vamos abordar então o que vem a ser essa ordem preferencial. Bom, nós vimos, né, na primeira parte que a penhora ela recai sobre o patrimônio disponível do devedor, né? E quando se fala em ordem preferencial, nós estamos falando de um direito do exequente de penhorar bens, penhorar o patrimônio do devedor conforme o grau de liquidez. Então, é uma prerrogativa que se assegura, né, e o Código previu uma ordem, né, uma ordem legal a ser respeitada, especialmente pelo executado. Então, se é um direito do exequente,
de ver respeitada essa ordem, há um dever por parte do executado de segui-la, né? E segui-la por graus. É uma técnica de execução por graus ou por ordem. Nós só podemos passar para a segunda hipótese, né, patrimonial, se esgotadas as tentativas da primeira, e assim sucessivamente. Nós vamos ver aqui, nós temos vários incisos, são 13 incisos que nós vamos abordar, e obviamente só pode passar para a segunda hipótese, segundo inciso, terceiro, quarto, se esgotadas as instâncias antes arroladas, ok? Então, é o que o professor Marinoni chama de por graus, né? Técnica de execução por graus ou por ordem. Daí se falar aqui ordem de preferência. Tá? Então, a primeira perspectiva que você tem que mentalizar é que isso é um direito do credor, do exequente, e que há o dever de observância por parte do executado. Nos parágrafos deste artigo 835, fala que é possível ao magistrado alterar a ordem de preferência. É perfeitamente possível, desde que seja uma decisão fundamentada e, segundo os precedentes do STJ, ele não pode, tem que ser de forma menos onerosa para o devedor, o princípio da menor gravosidade, né? E também não pode causar prejuízo ao exequente. Então é sempre esse binômio, né? Que é a ideia de proporcionalidade, é a ideia de execução equilibrada que nós falamos lá na abordagem dos princípios da execução, ok? Então esse é um ponto relevante que vocês têm que mentalizar, tá? Bom, então, como é um direito do exequente, ele tem o direito de ver essa ordem legal, essa ordem do artigo 835, ela seja observada, né? Porque ela visa justamente a satisfação dos interesses do credor. E lembrando que a execução ela é desenvolvida em prol do credor, por estar munido do título executivo, que lhe assegura esta prerrogativa. Pois bem, como eu acabei de mencionar, né, então nós temos o artigo 835, que trabalha essa técnica da execução por graus ou por ordem. Né? Então, só se pode falar de ir para a segunda etapa, para o segundo inciso, se esgotadas as tentativas da primeira hipótese. Por exemplo, a penhora online, né, que é a penhora de dinheiro. O sistema trabalha que o dinheiro é o meio preferencial. Só vamos passar para o segundo inciso, né, se as tentativas de penhora online, penhora de dinheiro, forem frustradas, não forem satisfeitas. Né? Então, é isso que eu coloquei aqui para vocês. Reparem, ó, só se passa a cogitar da penhorabilidade de bens de determinada classe para a constrição depois de exaurida a possibilidade de penhora sobre aqueles da classe imediatamente precedente. Essa é uma fala do professor Marinoni, tá? Que eu coloquei aqui. Lembrando que eu estou aqui, né, me baseando na obra, no Comentários ao Código de Processo Civil, por ele escrito junto com o Arenhart e o Mitidier. Pois bem, ainda, né, como é uma prerrogativa do credor, do exequente, ele poderá pedir, né, a substituição do bem caso não tenha sido obedecida a ordem legal ali prevista. Então, imagine que o devedor, o executado, é intimado pelo magistrado para indicar bens à penhora. E ele vai e indica um automóvel, né? Ou um automóvel por exemplo, da cor amarela, que é difícil venda. Né? É perfeitamente possível que o credor se oponha a isso e peça que haja uma substituição e que haja, de fato, respeito à ordem legal prevista no artigo 835. Uma questão bastante interessante. Se o magistrado não tiver interferido nessa ordem, né, em decisão fundamentada, para o executado, ele tem que seguir essa ordem. Ele é obrigado a seguir essa ordem. E para o credor, caso o credor indique bens à penhora, essa ordem, como ela está a seu favor, né, ao seu dispor, esta ordem é meramente indicativa para o exequente. Então, recapitulando essa frase que eu acabei de dizer, para o exequente é meramente indicativo, ou seja, ele segue se ele quiser esta ordem, porque a execução está ao dispor dele, é o princípio da disponibilidade da execução. Para o executado, esta ordem ela é obrigatória. Ele até pode pedir para seguir, né,
penhorar, por exemplo, um bem fora da ordem. Mas caso ele faça isso, né, requerer a substituição do bem penhorado por outro que não esteja ali na ordem, né, ele vai ter que justificar, tem um ônus argumentativo de dizer o seguinte, olha, que para ele é menos oneroso, menos gravoso a penhora daquele bem, né, que ele está pedindo a substituição, e que não vai causar qualquer prejuízo ao credor, ao exequente. Então reparem nesse ônus argumentativo que tem o executado, caso ele peça a substituição de um bem penhorado, né, que esteja fora da ordem, né, desse artigo 835. Então ele terá dois ônus argumentativos, que para ele é menos gravoso, que é um dos princípios da execução, da menor gravosidade, havendo opção, né, havendo possibilidade de escolha, a execução pode se desenvolver de forma menos gravosa ao executado, e também ele tem que demonstrar que não vai causar qualquer prejuízo à execução, aos interesses do credor. Então, cuidado com esse duplo ônus argumentativo. Eu vou voltar nesse assunto quando eu vou, num dos slides, numa das aulas sobre penhora, nós vamos falar sobre substituição do bem à penhora. Então, um ponto crucial, né, quando se fala em substituição do bem à penhora é justamente analisar esse artigo 835. Bom, continuando aqui, né, eu trouxe um precedente do STJ muito interessante que fala, olha, essa ordem é estabelecida em favor do credor. Tudo aquilo que nós estávamos falando. E também da maior efetividade da atividade executiva. É um precedente de 2007, lembrando que nós tivemos reformas profundas na execução em 2005, que houve a criação do sistema, entre aspas, do cumprimento de sentença, e em 2006, que foi a reforma no processo de execução por título extrajudicial. E toda essa estrutura da reforma de 2005 e 2006, ela foi transposta, foi reproduzida praticamente na íntegra no sistema processual executivo do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, desse novo Código de Processo Civil. Então, esse precedente, apesar de ser 2007, ele foi pensado, ele foi meditado a partir da reforma que aconteceu em 2006 e 2005. E essa reforma está aqui nesse Código de 2015. Então esse precedente ele é absolutamente atual, apesar de ser de 2007, ele está em consonância com a estrutura procedimental do Código de Processo Civil de 2015. Então vamos ter outros precedentes também que têm a mesma lógica, né, e que não deixaram de ser atuais, né, melhor dizendo. Esse aqui é um outro, né, porque está baseado no artigo 655 do CPC, que é de 1973. Então, esse artigo que nós estamos analisando, nós vamos analisar agora em seguida, que é o 835, era o antigo 655. Né? Olha o que diz esse precedente também de 2007. Né? Tendo a empresa nomeado a penhora bens e não observando a ordem estabelecida, reparem aí o que está dito por trás, né? Que há o dever do devedor de observar essa ordem, é admissível a recusa do credor, com a consequente indicação de um numerário em conta corrente, face à sua disponibilidade. O dinheiro ele tem preferência, é o primeiro inciso do artigo 835. Então, caso se verifique que há numerário disponível, que há dinheiro disponível na conta do devedor, ele tem essa prerrogativa de pedir a penhora online. Né? Então, é um direito que lhe assiste. E neste caso concreto aqui que nós estamos trazendo, a empresa indicou um bem que não era o dinheiro. Né? E, obviamente, o que o STJ salientou é que essa ordem tem que ser obedecida. Ordem de preferência, né? Deve ser obedecida, né? Porque ela é uma norma em favor do credor. E caso não seja obedecida, o credor também então, tem a prerrogativa de recusar. Né? Ele pode, obviamente, aceitar, né? Já que a execução está no interesse dele, mas ele também pode recusar. E recusando, ele pode fazer a indicação que melhor lhe aprouver, né? Conforme a ordem ali descrita. E no caso aqui que nós ressaltamos, esse precedente do STJ foi o dinheiro, que é o que se busca. Só uma questão preliminar. Por que o dinheiro tem essa preponderância? Né? Justamente porque qual o propósito da execução por quantia? O propósito é justamente o adimplemento obrigacional de obrigação de pagar. Então, se nós estamos fazendo a penhora online de numerário em conta corrente, né, ou
em conta vinculada ao devedor, isso ganha um dinamismo para o exequente muito grande, porque ele não vai precisar depois passar pela avaliação, né? Porque nós já penhoramos o dinheiro. Não precisa, então, passar para a avaliação, porque a avaliação é só para outros bens, igual penhorou um carro, penhorou um imóvel, né? Então, aí sim precisa ser avaliado, né? Então, essa próxima fase pós-penhora, que é a da avaliação, ela é totalmente desnecessária quando se faz a penhora em dinheiro. E, obviamente, também a próxima fase, que é a da expropriação, que é a gente pegar o bem e vendê-lo, né, para particulares, a leilão público ou adjudicação, também é uma fase desnecessária. Né? Então, há um ganho de tempo muito grande quando se faz a penhora online, quando se faz a penhora de dinheiro. Por quê? Quando se faz essa penhora, nós vamos falar sobre isso também, não vamos ter uma aula só sobre penhora online, mas já te adiantando que faz-se o bloqueio na conta e intima-se o executado para se manifestar em 5 dias. Se a manifestação dele for recusada, ou ele não se manifestou, né? Se a justificativa dele não for aceita pelo magistrado, ou ele sequer se manifestou em 5 dias, sequer se opôs, né? Esse dinheiro que estava até então bloqueado, ele será transferido para uma conta vinculada à execução. E o credor poderá pedir o levantamento desse dinheiro de forma imediata. Então, repare, é um ganho de tempo significativo. Daí se falar na preponderância da penhora de dinheiro, que é justamente o propósito que se busca na execução por quantia. O outro caso aqui que eu trouxe para vocês, para a gente contextualizar, né? Olha o que diz aqui o STJ também. Somente em situações excepcionais é que se admite a inversão da ordem dos bens a serem penhorados. E desde que reconhecidamente que isso não causa qualquer prejuízo ao exequente. Olha o que eu estava falando sobre o ônus argumentativo que o executado tem, né? O executado ele quer pedir para que seja penhorado um bem fora da ordem ali prevista, ok, tudo bem, mas ele vai ter que demonstrar que para ele é menos gravoso e que não vai causar qualquer prejuízo ao exequente. Então, um precedente do STJ também atualíssimo, e que esse precedente ele foi introjetado no código. Tem um dispositivo do código que fala justamente disso. Bom, aqui eu já vou mudar a linha de argumentação. Esse artigo 417, ele está superado. Vamos ver. Olha, súmula, eu falei artigo, me desculpem, a súmula 417. Olha só, essa súmula, reparem, olha o que ela diz. Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação dos bens não tem caráter absoluto. Por que se diz que essa súmula está superada? Ela está superada porque o próprio parágrafo 1º ali do artigo 835 fala que o dinheiro é preferencial, a penhora de dinheiro é preferencial. Então, obviamente, por incompatibilidade lógica, né, como o Código de Processo Civil veio a posteriori, veio depois, né, do advento dessa súmula, essa súmula está superada. Né, o que a gente chama de, como ela foi superada totalmente, é o overruling. Overruling, que é a superação total do precedente. Tá? Se fosse parcial, a gente chama de overriding. Tá? Então, lembre-se disso. Bom, então vamos analisar então esse artigo 835. Então, lá fala textualmente que, artigo 835, então, a penhora observará preferencialmente. Então, lembre-se da interpretação que nós fizemos, que ela é facultativa, ela é meramente indicativa para o credor, mas ela é obrigatória para o devedor. E o devedor, se ele não quiser seguir essa ordem, ele vai ter que justificar, né, porque para ele é menos oneroso e para a execução não vai causar prejuízo. Pois bem, então vamos lá, como nós falamos, dinheiro, né? E lembrando que essa ordem, né, vamos ressaltar novamente, essa ordem é conforme a liquidez, o grau de liquidez. Então, liquidez, ou seja, conforme a facilidade, né, de se expropriar. Né? Obviamente, como o dinheiro é o mais fácil, né, não tem nada com mais liquidez do que o dinheiro, né, obviamente. Então, ele está em primeiro lugar e tem a preferência na execução. Prefere a todos os demais patrimônios, né, todos os demais bens que, porventura, esteja no nome do devedor. Né? E então, essa ordem que nós vamos falar agora, né,
já que nós falamos bastante sobre dinheiro, os próximos incisos, então, é conforme o grau de liquidez que foi descrito pelo legislador, né, de modo a facilitar, de modo a propiciar que a execução se desenvolva em favor do exequente. Então, olha aí, em segundo lugar, né, então passaremos para a segunda hipótese, caso a primeira seja infrutífera. Não encontramos dinheiro no nome do devedor, não foi possível a penhora online, então vamos averiguar então, se é possível encontrar em nome do devedor títulos da dívida pública, né, da União, dos Estados e do Distrito Federal com a cotação em mercado, né, com cotação em bolsa. Se isso for possível, faz-se a penhora desses títulos da dívida pública. Se não for possível, não encontrou, né, não é todo mundo que tem esse tipo de investimento, né, aí nós passamos para a segunda hipótese, que são os títulos e valores mobiliários, né, que são as ações, né, de empresas, né, basicamente, temos debenture, temos um leque ali de valores mobiliários, geralmente são as ações, né, de empresa. O cara, às vezes o devedor tem ações do Banco do Brasil, né, ações da Petrobras, então é possível que seja feita a penhora dessas ações, né, que são os valores mobiliários, né. Caso não encontre, não tem, né, então vamos para o próximo inciso. Lembrando que é por graus, né, por isso fala em ordem. Então aí sim nós vamos averiguar se há, em nome do devedor, né, veículos de via terrestre, né, qualquer automóvel, né, moto, caminhão. Então, veículos de via terrestre é gênero do qual nós temos aí várias espécies, né? Não encontrando também, aí sim, olha só os bens imóveis, né? Em que patamar que está, né? Está apenas no quinto grau, né? Ou na quinta classe da ordem de preferência. Então, bens imóveis. Então, reparem, não tendo dinheiro, não tendo títulos da dívida pública, não tendo títulos de valores mobiliários, não tendo veículos, né? Então vamos averiguar se ele tem imóveis. É este o caminho, né, que deve ser feito, né, pelo devedor, né, caso ele vá indicar bens à penhora, ou meramente indicativo para o credor. Então reparem, a ordem descrita pelo Código de Processo Civil está aqui, né? E o inciso 6º fala de bens móveis, móveis em geral. Né? Então aí qualquer bem móvel que não seja veículo, né, obviamente, né, é possível que seja penhorado. Cuidado, né, que nós temos também a previsão específica dos semoventes. O que são semoventes? São vacas, cavalos, né? Tem muita gente que tem vacas caríssimas, né? Eu sou aqui de Uberaba, Minas Gerais. Aqui em Uberaba nós temos vacas que valem milhões, né? Direto a gente vê leilões aqui na BCZ, na Associação Brasileira dos Criadores de Gado do Zebu, né? Que a pessoa arremata ali meia vaca por 2 milhões, 3 milhões, né? Por 50%, né? Então, nós temos valores consideráveis, né, em determinados semoventes, né? Aras também, nós temos vários cavalos que são valiosíssimos, né, conforme a raça. Então, também, como se integrar ao patrimônio do devedor, é possível que seja penhorado, indicado a penhora. Bom, prosseguindo aqui, o inciso 8º, ele usa uma expressão bastante atécnica, né? Porque ele fala, ao invés de falar embarcação, né, ele fala navio. Olha que curioso, né? Navio é uma embarcação de grande porte, né? O legislador aqui me parece que se equivocou, né? Que deveria, ao invés de usar a palavra navio, ele deveria ter usado embarcação, né? Então, mas enfim, utilizou a expressão navio e aeronaves. Então reparem que isso está apenas em 8º lugar. Mas é claro que se presume-se, né, vou trabalhar aqui com presunção, que se o devedor ele tem aeronave, se ele tem um avião, obviamente ele vai ter outros bens nas classes precedentes, né, nas classes anteriores. E que seria difícil chegar aqui, né, caso ele tenha uma aeronave no seu nome, né, seria difícil chegar nesse patamar aqui, né, no 8º inciso, né, na 8ª classe, na 8ª categoria, sem que ele tenha
bens imóveis, bens móveis, né, ou veículos, é muito difícil ele não ter. Mas enfim, está previsto aqui no sistema, né, no inciso 8º. E olha que interessante, o inciso 9º, né, ações e cotas de sociedades simples e empresárias. Ou seja, caso o devedor seja sócio de uma limitada, por exemplo, né, ou acionista de uma empresa, ele poderá ser feita a penhora, mas apenas no 9º grau aqui, né, na 9ª categoria. Então, é o que a gente chama de penhora de cotas, né? Eu vou até falar sobre isso no momento oportuno, né? Nós temos algumas peculiaridades aqui bastante interessantes, então isso aqui encontra em 9º lugar. E olha só, em 10º lugar, percentual de faturamento de empresa devedora. Né? Então, o percentual de faturamento, aqui é uma expressão um pouco atécnica por parte do legislador, porque ele usou a expressão faturamento. Faturamento é tudo o que entra, né, no caixa da empresa. Obviamente que para que se seja feita uma penhora do faturamento da empresa, nós veremos isso também, o Código de Processo Civil exige que seja nomeado um administrador, administrador de empresas, né, para que ele averigue a situação daquela empresa, acerca da viabilidade econômica, o tanto que ela suporta, porque faturamento é diferente de rendimento líquido, né, do líquido da empresa, porque a empresa precisa ter capital de giro, ela precisa pagar os funcionários, pagar os tributos. Então, é preciso que, caso seja feita uma penhora de faturamento da empresa, que seja nomeado um administrador, para que se averigue e passe isso para o magistrado, né, um planejamento de como que seria feita a penhora desses valores, de modo a não tornar inviável a empresa, porque a empresa ela gera desenvolvimento econômico. Então, quando você vai fazer uma penhora do faturamento da empresa, tem que ser num percentual que não inviabilize a sua atividade, que impeça a sua falência. Então, isso é uma peculiaridade muito interessante e voltaremos a falar sobre isso no momento oportuno. E curiosamente, olha só, em 11º lugar, nós temos pedras e metais preciosos, né? É bastante interessante. No código anterior, nós tínhamos, salvo engano, no inciso 2º, falava do anel de noivado, né? Essa expressão era específica, anel de noivado, anel de núpcias, né? Estava previsto no código, salvo engano, em 2º lugar, e isso foi retirado, né, com a reforma que nós tivemos em 2006, né, como eu me referi. Então agora foi colocado apenas em 11º lugar. Aqui, essa hipótese do inciso 12, né, é o que a gente chama de penhora de créditos, né, de créditos oriundos por exemplo, de alienação fiduciária ou promessa de compra e venda. Imagina que você tem ali um imóvel que é financiado para o banco, né, o que eles chamam popularmente de financiamento por banco. Então, ou carro que é financiado para o banco. Então, o que você tem ali são direitos de aquisição. Né? Você só vai. É uma propriedade resolúvel, né? Lembre lá do direito civil, propriedade resolúvel, né? uma condição resolutiva em que afeta o plano da eficácia e que você só vai se tornar proprietário daquele bem, né, daquela casa alienada fiduciariamente, ou aquele carro alienado para o banco fiduciariamente, você só vai se tornar proprietário quando você pagar a última parcela. Daí se falar que é condição resolúvel. Então, mas não impede que seja feita a penhora do crédito ali inerente, não é? Então, isso está, como uma baixa liquidez, reparem isso, né? Uma baixa liquidez, isso está apenas em 12º lugar. E esse último inciso, né, reparem que é uma questão muito interessante porque o legislador às vezes ele não pode prever todas as hipóteses. Nós temos hoje bitcoins, né, moedas virtuais que não estão previstas aqui, né, e que também têm valores mobiliários, desculpem, valores econômicos, melhor dizendo. Então, eu defendo a ideia de que justamente por termos aqui o inciso 13º, inciso 13, há uma abertura do sistema e que esse rol ele é vinculante para o devedor, mas ele é meramente exemplificativo
Nós podemos ter outras hipóteses, outros valores, né, outros bens com valor econômico que não estão previstos aqui e que é possível que seja feita a penhora, né? Então, isso aqui seria uma cláusula de abertura do sistema. Essa é uma tese que eu advogo, que seria a da abertura do sistema para outros bens de valor econômico. Ok? Então, meus caros, essas são as considerações, né, que eu tinha para fazer para vocês sobre a ordem de preferência dos bens a serem penhorados. Ok? Então, na próxima parte, nós falaremos sobre a impenhorabilidade de bens, impenhorabilidade absoluta, artigo 833, e a impenhorabilidade relativa, artigo 834. Até lá, muito obrigado.